Conforme o dia D do tarifaço de Donald Trump se aproxima, aumenta o volume do clamor de parte dos analistas e dos políticos para que o presidente Lula ceda, capitule, dê uma ligadinha, aceite fazer negócio, qualquer negócio, para evitar o pior. O senador Esperidião Amin, do Progressistas de Santa Catarina, é um dos 8 parlamentares brasileiros que foram aos Estados Unidos tentar reduzir a tensão entre os países e abrir canais de negociação pelas beiradas. Ele declarou que Lula não tem nada a perder, só a ganhar se telefonar para Trump. Joel Pinheiro da Fonseca, economista e colunista da Folha, lembrou do caso do México e escreveu textualmente que, abre aspas, abaixar a cabeça, adotar uma postura pragmática e negociar sem arroubos de ufanismo funciona melhor com Trump do que escalar o conflito. Ele acrescentou que é hora de Lula engolir o seu orgulho. Já Roberto Mangabeira Unger, filósofo e ex-ministro de Lula e Dilma, escreveu na mesma folha que, fosse Lula um estadista, ele teria evitado, abre aspas, responder aos americanos em linguagem de botequim, esbanjando demagogia e preguiça intelectual e se mostrado determinado a engajá-los numa discussão séria. Bom, cá entre nós, não há qualquer desses argumentos, honestamente, que me convença. E eu quero te convidar a esmiuçar comigo os pontos de discordância e onde dá para criticar ou elogiar a postura de Lula. Vamos iniciar pelos políticos, porque é mais fácil compreender a estratégia e o discurso deles. Começando pelo senador e por outros atores da política da oposição ao governo. Tirando os bolsonaristas raiz, que ainda tentam se equilibrar num discurso de patriotismo, mesmo testemunhando Eduardo Bolsonaro confessando dia sim, dia também, que está trabalhando contra o Brasil, a direita como um todo vai, via de regra, discordar de qualquer coisa que Lula decide fazer, certo? Defender que o presidente brasileiro busque canais de negociação com o governo americano tem seu lugar de legitimidade, evidentemente. Até mesmo defender uma política externa mais americanófila do que qualquer outra coisa faz sentido ideológico e político para esse espectro. Tudo bem. Daí a supor que o Brasil nada tem a perder se entrar nesses termos, são outros 500. Esperidião Amin disse na Globo News que, abre aspas, até uma reação hostil ou de indiferença de Trump à iniciativa de Lula será benéfica para ele. Para ele, Lula. Não é difícil de entender a lógica do senador. Um ataque frontal de Trump num eventual telefonema é combustível para o discurso do presidente Lula de que Trump é um valentão, um violento, o que retroalimenta a militância de esquerda. E ele não está errado nessa lógica. Só que o ganho de Lula nesse cenário é residual, é de tiro curtíssimo. Seja por interesse eleitoral ou por necessidade de preservar sua biografia, Lula não pode fazer grandes concessões, mesmo que elas representem um dano econômico significativo. Imagina só Lula encerrando sua carreira política, sendo derrotado nas urnas e ainda humilhado por Trump, ou mesmo se sair vitorioso nas urnas. Uma humilhação de Trump não vai lhe cair bem. Além disso, esse argumento de Amin vai na linha oposta do que sua colega senadora, também de larga oposição, a ex-ministra Tereza Cristina, argumenta para defender o telefonema. Ela disse lá de Washington o seguinte, abre aspas, o presidente Lula deveria ligar sim para o presidente Trump. Aliás, já passou da hora. O Brasil não pode ser refém do populismo e da vaidade de quem governa, fecha aspas. Horas, no raciocínio de Esperidião Amin, ao se lançar num telefonema sem acordo prévio e correr o risco, aliás, nem dá para chamar de risco, é uma certeza quase absoluta, o risco de ser humilhado por Trump atenderia somente às vaidades eleitorais de Lula e atenderia ainda mais às vaidades do próprio Trump, que poderia desfilar com esse troféu de ter subjugado mais um líder de outro país.
Os políticos, e especialmente os senadores, façam eles parte ou não da Comissão de Relações Exteriores, sabem como se dão as relações diplomáticas. Eles despencaram até os Estados Unidos e estão com medo de publicar os nomes dos parlamentares com quem querem se encontrar, por medo de a extrema-direita brasileira e americana, ou seja, Eduardo Bolsonaro e Steve Bannon, melarem o encontro. Imagine um papo entre presidentes. Os senadores sabem perfeitamente que um telefonema entre líderes de países é algo combinado previamente, não se faz de improviso. Os diplomatas tratam antes dos temas, acertam os tópicos, o tom. Isso quando se tratam das condições normais de pressão e temperatura. Com Trump, elas são inexistentes. Ele não acredita em diplomacia, em cortesia, em negociação. Ele só acredita em subserviência ou altivez. No caso do Brasil, ele não consegue sequer conceber que um líder latino-americano não se curve imediatamente. Não está no seu racional essa possibilidade. Um telefonema de improviso entre Lula e Trump é a receita de um desastre. Defendê-lo é irresponsabilidade e demagogia dos senadores. Vamos falar dos outros argumentos? Então, fica aqui comigo. Eu sou a Flávia Tavares, eu sou editora do Meio. Você que chegou aqui pela primeira vez e ainda não sabe, o Meio é uma plataforma de jornalismo digital que oferece conteúdo de diversas formas. Gratuitamente no YouTube e em uma newsletter diária para você se manter bem informado a quente, ficar guarnecido de contexto para tomar decisões e para compreender melhor o mundo. Mas também, para quem é assinante premium, a gente tem 2 newsletters semanais e tem também o nosso canal de streaming, ali do ladinho da Netflix, da Disney, com mergulhos em vários assuntos para quem quer entender as coisas com ainda mais análise, reportagem, história. O mundo está confuso, as visões e interpretações dos fatos estão ruidosas. O Meio te ajuda a baixar o volume e a prestar atenção no que realmente importa. Assine, são só R$15 por mês. Para usar a expressão do Mangabeira Unger aqui, se a gente estivesse num papo de botequim, daria para discutir tudo o que está acontecendo na relação do Brasil com os Estados Unidos nos termos do ufanismo ou da sabugice. E diante da conotação atual que a palavra ganhou, até do patriotismo. Mas vamos tentar fazer análise política em vez de adjetivar demais a coisa toda. Quando o presidente Lula reage à carta de Trump em que ele anunciou o tarifaço de 50%, ele está se dirigindo a vários públicos diferentes com objetivos diferentes. Ao mirar no público interno, ele recorre a um tom mais exaltado, fala em trucar Trump, diz que ninguém vai meter a mão no nosso Pix, oferece jabuticaba, enfim. É uma escolha que pode ser bastante criticada, porque leva para uma atmosfera da provocação, do deboche, um assunto seríssimo. Mas também pode ser facilmente explicada. O seu governo estava nas cordas e Trump e a família Bolsonaro deram esse presente retórico e político para ele. Lula fez o unboxing desse recebido com gosto para sua militância e, conforme as pesquisas vêm mostrando, ele conseguiu com isso atingir até públicos antes refratários à sua voz. Do ponto de vista da estratégia de curto prazo, eleitoral e discursiva da política, faz sentido. É difícil imaginar que qualquer outro líder desperdiçasse uma chance como essa. Nas entrevistas que deu e no pronunciamento que fez na TV, aí Lula já falou para institucionalidade. Foi bem mais protocolar, embora também tenha ali passado recados bastante claros. Ele falou de soberania, porque tem mesmo que falar, né? É inimaginável um presidente usar o seu poder econômico para mudar o curso de um processo jurídico, seja ele qual for, de um outro país, gente, pelo amor de Deus. Nação nenhuma no mundo aceitaria isso, não pode aceitar mesmo. Mas esse recado está inserido numa ambição maior de Lula. Desde o seu primeiro mandato, ele nunca escondeu que tinha pretensões globais, de se firmar como um líder respeitado e de tornar o Brasil respeitado no mundo.
Goste-se ou não da política externa de Lula, o fato é que ele consegue, com muita frequência, ser ouvido e ter algum protagonismo no cenário internacional. Menor do que ele acha que tem, é verdade, mas bem maior do que o Brasil teve com outros presidentes. Fernando Henrique Cardoso era também muito querido por lideranças do mundo todo, mas Lula realmente levou o nome do Brasil além. Quando ele diz que Trump não foi eleito para ser imperador do mundo, para Cristiane Amanpour, da CNN, Lula está se apresentando para jogo, para ser a voz das lideranças da esquerda, que enfrentam o imperialismo americano com essas lentes, certo? Mas não é só isso. Embora esse seja o drive principal do Lula, tem também o fato de que desde a década de 1960, o Itamaraty se orienta pelo princípio da autonomia. Uma subserviência aos interesses dos Estados Unidos é vista como fraqueza lá dentro, é tratada como um tabu diplomático, e isso independe da ideologia do governo. Claro, não quando se trata de um Ernesto Araújo da vida ou de um Bolsonaro que bate continência para a bandeira americana, né? Mas agora vamos falar do ponto de vista pragmático, do que está posto à mesa e da forma como Trump tem lidado com a questão das tarifas e com os países com quem não está se dando bem, para usar os seus termos. Vamos lá, não há qualquer sinal de que capitular represente uma vitória para o Brasil, por várias razões. A primeira é a imprevisibilidade de Donald Trump. Ele pode sinalizar que aceita uma coisa e, meses depois, mudar, voltar à carga com mais tarifas. Aliás, esse é o modus operandi de todos os chantagistas, certo? É também o maior temor da União Europeia, por exemplo, que entregou tudo o que podia e o que não podia no acordo que fez. Basta lembrar que Trump começou a conversa com os países europeus em abril falando de 10% de taxa. Agora já fala em algo entre 15% e 20%. E como não conseguiu tudo o que pedia, por exemplo, ele não conseguiu afrouxar o quanto queria as leis contra as Big Techs na União Europeia. É muito, mas muito provável que ele repita a chantagem ali na frente. A segunda razão é que as exigências de Trump ao Brasil, diferentemente do que acontece com outros países do mundo, não obedecem sequer à lógica comercial mais básica. Os Estados Unidos têm superávit com o Brasil. As taxas não consertariam um eventual desequilíbrio de grana. O texto de Mangabeira Unger, por exemplo, sugere que o Brasil deveria buscar oferecer contrapartidas de abertura comercial para serviços americanos. Aproveitar a oportunidade para negociar a entrada num setor em que poderíamos crescer a partir da troca com as empresas americanas. Acontece que, ainda que essa fosse uma agenda deste governo, Trump não está interessado nisso. Não se trata de uma proposta racional de perdas e ganhos, de equilíbrio. As taxas são uma punição por coisas que o Brasil já disse que não pode e não deve negociar, que são a anistia de Jair Bolsonaro e o tratamento dado às Big Techs, o que inclui o PIX. Neste momento, o governo brasileiro apostou no modelo tradicional de diplomacia. O líder político segue fazendo política, enquanto os diplomatas tentam negociar. Acontece que Trump não obedece esse rito. Então, o governo do Brasil tenta propor paliativos, como deixar de fora das tarifas as frutas, o café, a Embraer. Tenta salvar alguns empregos e alguma pontinha de dignidade. Mas se o Brasil não vai dar as outras duas coisas para Trump, esse acordo não é sustentável, né? Como é que se começa uma conversa dessa? E que garantia existe de que o acordo vai ser para valer? A situação de Lula e do Brasil é excepcional nesse sentido. Esse tipo de exigência não foi feita a nenhum outro país. Não há uma receita clara de como lidar com ela. Trump abandonou qualquer protocolo de multilateralismo e partiu para relações bilaterais. Ou melhor, unilaterais, né? Com um lado com uma faca e o outro com o pescoço. Ele se aproveita, inclusive, dessa incapacidade dos países de sentarem e chegarem a um acordo entre si para fazer frente a ele. O caso da União Europeia é o mais emblemático disso. Se tivesse se virado para a China, talvez conseguisse ter ali menos desvantagem para negociar.
Mas aí entram questões militares, culturais, enfim, vão além da balança. Bom, o que se sabe até aqui é que, apesar de Trump ter conseguido vitórias importantes sobre o Japão e a União Europeia, que fizeram grandes concessões, a relação com China, Canadá e México tem sido mais dura. Trump não costuma respeitar quem capitula muito rápido. Além disso, há impactos econômicos das tarifas para a própria economia americana. E isso pode nos dar uma certa margem para resistir, para negociar em termos melhores ali na frente. O secretário do Comércio já começa a dar sinais de que esse ou aquele item podem ficar de fora do tarifaço. O presidente Lula também já mandou o recado de que quer conversar, sem mandar jabuticaba junto. Trump não é alguém que joga o jogo dentro de suas regras mínimas. O que ele escreve não vale por 24 horas. Sugerir que Lula negocie mais abertura ou que abaixe a cabeça com alguém assim é subestimar o estrago disso no médio e no longo prazo para o Brasil. Eu podia ficar aqui dizendo que existe uma produção com que você ainda não viu, mas devia ver, sobre o conflito entre Israel e Palestina. Mas achei melhor mostrar a opinião de quem já assistiu. Olha só, acabo de assistir ao primeiro capítulo da série sobre Israel e Palestina. É um primor. Deveria ser material de ensino em escolas. Parabéns à equipe. Assisti e estou assistindo novamente. Parabéns. Informação muito clara, precisa e com muita delicadeza. Obrigada, rezando, que sempre lutemos pela paz. Assisti aos 3 vídeos sobre Israel e Palestina e fiquei muito grata pela aula dada. Eu não era completamente ignorante sobre o tema, mas desconhecia boa parte da história dos povos cananeus. Acabei de assistir ao primeiro episódio do Ponto de Partida sobre o conflito entre Israel e Palestina. Antes de tudo, parabéns pelo material. O episódio contextualiza muito bem, mostrando a história da região para ambos os povos, algo que muita gente que toma partido por um dos lados parece não perceber. Se tudo isso fez sentido para os milhares de assinantes que já viram, talvez esteja na hora de você ver também e entender de vez o que o conflito Israel-Palestina significa para os dois lados. Os episódios novos já estão no ar no streaming do Meio. Assine e descubra esses e outros documentários que podem mudar a sua forma de ver o mundo.